Olá, meus amores, tudo bom? Então, muita gente, nós já falamos bom dia hoje, não é? Para quem já nos encontrou na parte da manhã, é verdade, já nos falamos hoje bom dia. E para quem a gente ainda não falou, bom dia para você que está nos assistindo. Hoje a gente vai estar fazendo esse vestidinho casual curto aí, que é super leve, né? E fica super bacana. Então você que já está chegando, corre e deixa seu like. Se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você não é inscrito. Lembra que o conteúdo do canal fica todo gravado. Nós temos lives diárias de segunda a sexta-feira, 10 horas de Brasília e às 14 horas de Brasília também. Então fica ligadinho. Você que é iniciante, já começamos a nossa maratona de iniciante. Está sendo segunda, quarta e sexta, 7 horas de Brasília. Então, meus amores, vamos estar falando sobre esse vestidinho maravilhoso e super fácil de fazer. Ontem nós trouxemos aqui uma saída de praia também muito simples e muito fácil, né? Pois é, e esse vocês também vão se surpreender que é bem simples, é fácil, não é difícil. Então fica ligadinho. A gente já sabe que as lives da parte da manhã, das 10 horas de Brasília, são feitas a partir de uma modelagem base. E na parte da tarde a gente faz a modelagem do zero, não é assim? Pois é, então lembra que muitas pessoas quando têm problemas, elas terminam desistindo de muitas coisas e outras pessoas aproveitam para crescer nesses episódios, nesses momentos específicos da vida, né? Então, se você tem um momento de queda, que você não possa desistir, né? Que você não desista daquilo que você gosta, daquilo que você almeja, dos seus sonhos, dos seus objetivos, que independente do que seja, às vezes a gente sabe que as coisas realmente na nossa vida, no nosso dia a dia, são difíceis mesmo, né? Não tem nada fácil nesse mundo, mas você pode conseguir todas as coisas que você deseja, primeiro, claro, a gente colocando Deus na nossa vida, mas em segundo lugar, que você possa sempre focar nos seus objetivos. E para isso, você precisa ter as suas metas traçadas para que você consiga alcançá-los, não é? E para que você consiga, além das metas traçadas, você precisa colocar na prática. Então, a gente tem a teoria, mas a prática, ela faz toda a diferença na nossa vida. Então, para que tudo aquilo que a gente quer, a gente alcance lá na frente, a gente precisa ter a teoria e depois a gente precisa partir para a prática. Então, por isso que é bacana a gente falar de modelagem, mas ao mesmo tempo a gente falar na prática. Como que a gente vai estar fazendo? Como que é feito? Como que é usado? De que forma que é cortado? Acabamento, papapá, né? Então, vamos lá. Vamos falando agora, meus amores, desse modelinho maravilhoso. Bom, ele é um modelo básico e ele pode ser feito, como eu falo com vocês sempre, de várias formas. Não existe uma forma só para ser feita uma modelagem de uma peça. Você pode usar formas diferentes e o efeito ser o mesmo, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar pra gente editar. Vou trazer pra cá. Ó. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, parte das costas. Você pode, não é uma obrigação, mas você pode, deixa só eu colocar aqui uma outra corzinha aqui. Você pode, se você quiser, ou se você só tiver o seu tecido cortado na parte das costas, você pode usar ele cortado aqui no meio, tá? No meu caso, o meu tá inteiro, então não tem problema nenhum. Eu não vou fazer esse corte, mas poderia ter um corte sim. Até porque, se tem um corte, já te facilita até na questão também do acabamento. Outro detalhe, né? Vamos lá. Aqui a gente tem um decote V. Então, qual o acabamento que a gente pode utilizar aqui? Pode ser um viés rebatido e pode ser um revel. Então, você vai usar a forma que você achar mais fácil para você, né? A manga dele vem aqui, ó. Você faz aqui a manga normalmente. É uma manga bufante aqui no punho, né? Você vai colocar aqui um elástico. Você pode estar colocando. O que mais? Essa tirinha daqui do próprio tecido, né? Você faz um rolotezinho, né? O comprimento dele, você vai medir, sempre a gente mede aqui do ombro, ó, comprimento daqui até o final, não é assim? É, o comprimento. Então, ele tá em torno de 85 centímetros. Ele é bem curtinho, porque, por incrível que pareça, é um modelinho bem primavera-verão. E ele daria até para você utilizar, de repente, até com uma saída de praia, dependendo do tecido que você fosse fazer, né?
Então, é um modelo bem bacana que você consegue utilizar muito nessa primavera-verão. E o principal, você consegue estar utilizando por cima de uma calça, como um vestidinho, por cima de um shortinho. Então, são peças que são extremamente versáteis, dá para todos os biotipos, gente, você pode utilizar, tá? Se você quiser transferir, em vez de colocar o decote nas costas, colocar na frente, pode colocar também. Mas lembra, você tem que ter essa fitinha, porque senão, claro, a blusa, o vestidinho não vai segurar, né? Então lembra desses detalhes aí. Pode colocar o punho todo de lastex, igual tá usando, se você quiser. Pode acinturar, colocar nessa cintura aí, enfim. Então a gente vai estar fazendo ele. Quais são os tecidos que você pode estar utilizando? Primeiro tecido, você pode usar viscose. A viscose já é um clássico, aquela viscose bem levinha de verão, né? E ela tem com bastante estampas aí pro verão. Poderia estar utilizando também um viscolinho, pode estar utilizando a própria tricoline, tem uma tricoline com elastano que ela é um pouquinho mais mole, né, mais suave, então você pode estar utilizando. Você poderia também estar utilizando uma seda, um chiffon, um crepe, né, então todos os tecidos mais molinhos, um cetim com elastano, enfim, vale a pena para você estar utilizando para você fazer esse modelinho, tá bom? Então, são esses os tecidos. Como que eu calculo a metragem em relação à questão das alturas? Então, a gente tem aí, pelo menos, vamos colocar aí 80, 90 centímetros de altura do corpinho, né? Falando de um tamanho M, não sendo ele tão largo, né? A gente tem uma margem de vestibilidade até pequena. Então, falando de 80, arredondando para 90 centímetros de comprimento, mais a manga, né? Geralmente a manga é 60, a gente arredonda para 70, né? Isso, o comprimento, a altura da manga. Então, a gente tem aí 80 com 90, né? Que nós falamos, 90 com 70. Então, a gente tem 1,60, não é isso? Então, deixa eu ver aqui. 1,60, é isso aí, 1,60, conferido. Então, você tem aí pelo menos 1,60 m para você estar fazendo esse vestidinho aí. E lembra, gente, é verão. Então, você pode, por exemplo, tem a estampa, se você tem estampa em casa, sobrando, você pode usar a estampa do corpo de uma cor, as mangas de outra, tá bom? Lembra disso para você conseguir. Pode fazer longo, sim. Então, vamos para a parte da nossa modelagem aqui, ó. Parte da nossa modelagem, eu já deixei ela toda separadinha, certinha aqui. Então, temos linha de cava, linha de busto, linha de cintura e linha do quadril. Na própria parte da frente, que nós fazemos a frente, você pode já traçar a parte das costas. Quais são as alterações aqui que nós temos, né? Eu coloquei, qual foi a margem de vestibilidade que eu coloquei nesse modelinho? Eu coloquei 3 centímetros a mais em 1/4 do quadril, da cintura, e coloquei 1,5 na parte da cava, porque tem manga, tá? Então, esses 3 centímetros a mais já é o suficiente para deixar ele bem abertinho. Eu não abri mais aqui, porque ele é mais retinho. Se você quiser abrir um pouquinho, tá? Na lateral, por exemplo, 3 centímetros aqui, 3 centímetros no meio, também pode, para ficar mais soltinho. Mas eu vou deixar o meu assim mesmo. Vamos lá. Parte daqui da frente, nós vamos entrar aqui, ó, na parte do degolo, tá com a modelagem base, né, meninas? Parte do degolo, tanto frente como costas, eu tô entrando aqui 3 centímetros, ó. Tanto frente como costas. Entrei 3 centímetros. Do meu decote frente, eu vou descer 3 centímetros, ó. E vou marcar aqui. Então, esse aqui já fica sendo o meu decote da frente, né? Agora, o meu decote costas, eu também vou entrar aqui, né? E do meu degolo, que tá marcado padrão do parte das costas, eu desço aqui 4 centímetros, ó. Só para ficar ele mais com aquela quedazinha, né? E aqui, ó, a mesma coisa. Eu venho aqui e desço a parte das costas, né? Só que a parte das costas tem aquele V, né? Então, eu já tô com o meu degolo, ó, marcado aqui da nossa modelagem base. Se você observar, o V dele, ele não é totalmente daqui de cima. Ele vem um pouquinho daqui, dessa borda quando tá arredondando. Então, o que que você faz? Você dessa parte do degolo aqui, ó, você pega esse decote daqui
do V das costas, né? E você vem traçando. E nessa modelagem base, você precisa colocar a tua linha de busto para você ter um parâmetro, porque o decote das costas, ele tá até a linha de busto, ou seja, na linha que passa o sutiã. Então, é exatamente onde você precisa para você ter uma noção de profundidade desse decote. Claro que se você quiser fazer mais curto, você faz aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, mais decotadinho, porque depois pode usar com top por baixo também, uma blusa segunda pele, enfim, gente, dá para você usar de diversas formas. A minha estampa, ela não é floral como tá, eu vou usar uma outra estampa bem diferente, vocês vão ver, enfim. E eu vou cortar aqui essas alterações que nós fizemos para vocês também não se confundirem. Então, vamos lá. Cortei aqui, ó. Vou deixar aqui, porque a parte das costas a gente vai cortar primeiro assim, né? Ó, nossa parte das costas, não é isso? Ó, costas a gente corta e depois eu venho com o molde e corto a parte da frente. Qual é o valor daquela tirinha das costas? É esse valor aqui. Você precisa vir e fazer a sua medida aqui, ó. De uma pontinha ao outro, tá? Ó, aqui tá dando, vai ser mais ou menos uns 12 centímetros que tem de decote ali, tá? Então, parte aqui da modelagem, tanto frente como costas, já tá resolvido, né? Agora a nossa manga, ó. Eu já deixei minha manga aberta. A manga, ela é aberta somente na parte de baixo. Então, o que você precisa fazer? Você abre o seu molde. Qual é o valor que você abre o seu molde? Nessa minha manga, eu abri esses valores daqui, que foi o valor da manga base fechada, como se essa manga tivesse fechada. Então, vamos dizer que aqui tivesse 30 centímetros, né? Um exemplo. Tem 30 aqui, ó. Eu abri os meus 30 e coloquei mais 10 centímetros, tá? Então, você vai pegar o seu valor que tem da sua manga base, vai somar, né? Quando a manga base tá aqui, ó, fechadinha aqui, né? Ó, quando você tem sua manga base aqui fechadinha, né? Você vai pegar esse valor daqui todinho, vai somar e acrescenta mais uns 10 centímetros, já é suficiente aí para esse tipo de manga. Quando você abrir, lembra de você vir aqui e subir pelo menos, ó, 1,5 centímetros, nesse caso eu subi 1,5 aqui só para acertar a cabeça da manga, tá vendo? Então nós falamos mais ou menos da metragem, mas agora quando a gente vai cortar é que literalmente a gente tem a certeza desses valores, né? Porque às vezes a gente calcula, mas justamente é uma manga que é mais aberta, enfim. Você que está me assistindo pelo Facebook, corre lá. Vem pra cá, se você tiver alguma dúvida, deixa aí seu like no YouTube. E se você tem alguma dúvida, vem pra cá, porque eu não consigo te visualizar aí pelo Face, tá bom? Então, vem pra cá. Bom, deixa eu abrir aqui minha estampa. Ó. Então, essa é a que eu vou estar usando, tá bom, meninas? Ó. Então, ó, como eu falei, aqui vai dar tranquilamente dos dois lados para um tamanho M, né? Tá dentro do valor que nós falamos que conseguiríamos marcar. A gente só precisa... e a mesma coisa a questão da manga, né? Então, ó. Terminar de acertar aqui, ó, meu tecido. Ó, então, tanto parte das costas como parte da frente, a minha não tem, como é que se diz? Não tem costura, né? Então, para não ter a costura na parte das costas, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o tecido mais uma vez, né? Porque aí eu consigo ter a metade fechada para frente e a metade fechadinha para as costas, tá? Ó. Então, maratona de iniciante já começou. Você que é iniciante, fica ligadinho aí, tá bom? Beijo para todo mundo que tá chegando aí. Teve gente que a gente já se encontrou hoje, né? Você já tá aí no segundo turno. Pois é. Ó.
esse tecido nós falamos de manhã, né? Você que tá aqui, sempre observando, ó, que é iniciante também, já tá vendo aí essa auréola gritante, né? Gritante, porque ela tá enorme aí. Deixa eu só terminar de acertar. O tecido que eu estou usando é um cetim com elastano, tá? Ele é bem fininho, ele é bem mole, é bem delicado. Ó, por que que eu tô dobrando? Tô dobrando porque aí justamente eu corto aqui essa parte fechadinha, né? Ó. E ao mesmo tempo a outra também, né? Então, ó. Então, deixa eu alinhavar aqui pra gente cortar. E quando você cortar seu V, lembra sempre disso, gente. Corta sempre um pouco menor. Que é para depois você não ter problema de, ai, meu decote ficou enorme. Ah, porque se eu soubesse. Então, por isso que eu falo da peça piloto. Porque a peça piloto, ela vai te ajudar sempre a você ter uma noção. Eu já tenho noção, eu já sei das minhas linhas. Para quem não sabe, é muito difícil identificar. Margem de costura você pode deixar de 1 a 2 centímetros. Por que de 1 a 2? Quem é iniciante tem que deixar mais, né? Porque sempre tem um errozinho. Então, deixa mais. Então, cortada aqui a parte das costas. Ó. E aqui agora eu vou tirar essa parte do molde, né? Que foi das costas, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês verem, né? Ó, ombro e aqui a frente, né? Mesma coisa. Vou acertar agora essa outra parte do tecido aqui, ó. Ó, ontem me perguntaram em relação ao molde, por que eu coloquei virado, que eu não coloquei. Gente, presta atenção, essa coisa de virar o molde ou não virar, isso aí não vai fazer nenhuma diferença na hora de você cortar um tecido, não. Agora, eu viro aqui, igual aqui agora, ó. Eu já sei que pra cá, ó, eu tenho mais tecido aqui nessa partezinha aqui, né, ó. Tá vendo aqui? Do que aqui em cima. Então, se eu colocar ele aqui, ó, olha pra cá, vai me faltar tecido aqui. Então, por isso que às vezes eu viro o meu molde. Então, é uma questão de raciocínio. É só você olhar para o próprio molde e ver que a gente está fazendo só para aproveitar. Então, não é uma coisa assim, ah, ela vira o molde vai acontecer isso quando vira. Não, não, não. Não tem nada demais. Só viro por duas coisas. Às vezes facilita para mim, para eu cortar da posição que eu estou. E isso aqui, às vezes a gente precisa, né? Demais aqui, ó, pra gente fazer, tá? Então, lembrem de fazer sua peça piloto. Lembra também que mesmo fazendo a peça piloto, quando você tá cortando um modelo que tem um decote V ou que tem um outro decote e você tá com um tecido muito mole, sempre reduza os valores. É melhor ficar lá tampado. Ah, mas o meu decote ficou muito grande, ficou muito fechado. Que ótimo que ficou. Melhor do que ficar todo aberto, desembeiçado e você depois não conseguir resolver. Então, presta atenção nesses detalhes, que é para depois você não ter problema. Cortamos parte da frente. Prontinho aqui, né? Agora nós vamos vir para a gente cortar a nossa manga, né?
Então acontece, não adianta. Por isso que tem que estar sempre mesmo conferindo, tá? Deixa eu só agora acertar aqui, gente, no tecido. Pra gente colocar aqui a nossa manga, né? Bom dia para todo mundo que tá chegando aí. Beijo aí no coração para todo mundo. Ótima quarta-feira, uma quarta maravilhosa, né? Que a gente está sempre aprendendo, graças a Deus, mais um dia para aprender, mais um dia bom, não é? Ó, fez a manga, lembra de você deixar aqui o valor que você vai colocar do elástico, né? Deixa pelo menos uns 4 ou 5 centímetros, como se você fosse fazer uma bainha, né? 6 centímetros, enfim. Só para você conseguir ter literalmente ali a sua modelagem certinha com as margens de costura, né? Então, ó. Então, mais uma vez, estamos cortando normalmente aqui no fio, né? Como eu sempre falo, hoje a gente já falou sobre isso na aula de manhã, maratona de iniciante. Você que é iniciante, fica ligadinha, porque a maratona já começou. Tá tendo vários temas, eu acho que são muito importantes, por incrível que pareça, para iniciante. Às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas vai falar sobre isso, a gente é iniciante. Pois é. Mas é assim, aí é por isso que depois a gente compra tecido errado, né? Não sabe como trabalhar com aquele tecido, e aí sai só gastando dinheiro, perdendo, é uma tristeza só, não é assim? Pois é. Então, fica ligadinho aí, né? Para você conseguir aprender os detalhes que são necessários. Vamos ver aqui que a gente tem que cortar agora, né? Ó. Você vai decidir tal o que você vai fazer. Eu, na parte das minhas costas, eu vou colocar o revel, tá? Aqui no meu decote V. Ó. Então, vou marcar aqui. Marcar com um giz para vocês conseguirem visualizar também daí. Porque estampado é complicado, né? Ó. Então, tô traçando aqui, ó. Ó. E aí você vai marcar entre 4 a 5 centímetros, ó. Tô marcando 5 aqui, tá? De revel, tá bom? Ó. Eu já vou cortar, aí fica mais fácil, tá, gente? Para vocês conseguirem também visualizar. Então, só um minutinho. E como eu falei, eu tô cortando esse revel aqui, mas você poderia colocar um viés rebatido que não teria problema nenhum. Ó, parte aqui das minhas costas, né? Ó, do meu V. Eu já vou pegar aqui o meu revel, ó, e vou colocar aqui. Ó, já vou prender com alfinete. E eu já sei, né? Se eu não sei, eu fico sabendo agora, que na hora de eu colocar a minha fitinha aqui, ó, para segurar, eu já tenho que, daqui a pouquinho eu já tenho que fazer a minha fitinha, o meu roloteu, o que eu for colocar, já para eu prender aqui, né? Eu não vou colocar entretela, gente, nesse revel, mas se você quiser colocar, você pode colocar sim, que não tem problema nenhum, ok? Ó. Então, já cortei meu revel daqui. A minha fitinha eu venho aqui, porque eu preciso encaixar ela, literalmente aqui, para ela ficar toda embutida no meu revel, tá? Daqui a pouquinho, então, a gente faz. O que mais que eu preciso fazer? Se eu for fazer o revel Fiz um revel nas costas, né? Então, vamos catar aqui nosso
tecido aqui, ó, para ver se a gente pode fazer aqui, consegue fazer um revelzinho aqui da parte da frente, né? Ó. Então, a mesma coisa, ó, venho aqui, posso marcar já o meu revel na minha modelagem, no papel? Posso, não tem problema nenhum, posso marcar ali todo direitinho, vou fazendo, né? E você que não está acostumada a trabalhar com tecido mole, se por acaso, mas eu ganhei esse meu tecido, então eu tenho que usar, vou aproveitar, não tem problema não. Mas aí no seu caso, você usa uma entretela, pode ser até uma entretela de malha, gente. Mas usa, porque a entretela de malha, ela vai te ajudar a dar uma segurada melhor na sua peça, tá? Deixa eu só virar assim que aí eu acerto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu quiser estruturar um tecido com elastano. Qual entretela? Então, geralmente, quando o tecido tem elastano, eu não gosto de utilizar nenhum tipo de entretela, não. Eu gosto de estruturar com outro tecido mesmo, com elastano. Eu gosto mais, eu acho que ele fixa mais, ele fica melhor. Então, eu coloco geralmente o próprio tecido não, porque o próprio tecido fica caro, mas um tecido que seja mais próximo, tá? É isso que geralmente eu faço. A não ser que, bom, fica mais caro se for uma quantidade grande, né? Se for uma coisa pequenininha, um corpinho, por exemplo, de um vestido de festa, não tem problema nenhum. Eu já usei várias vezes, é o que eu acho que fica melhor, tá? Então aqui encaixamos, vamos lá. Vamos arrumar aqui agora a nossa mesa. Tirar isso aqui, porque só falta aqui a nossa fitinha, né? Ó. Então, qualquer pedacinho que eu tire aqui no fio, né? Pra eu fazer aqui a minha fitinha, ó. Então, esse pedacinho aqui já dá, né? Eu já tiro daqui com esse pedaço do... E também não é muita coisa, né, gente? É pelo menos uns 15 centímetros que a gente falou ali, né? Pelo menos isso. Vou cortar um pouquinho maior e depois qualquer coisa eu... Ó, uma fitinha que a gente vai costurar lá e depois a gente vai desvirar para ficar ali, tá? Então, isso aqui, ó, vou passar um alfinete aqui, justamente pra gente conseguir fazer o acabamento da nossa fitinha, né? Tem na parte das costas do V. Então, isso aqui já tá separado. Vamos lá. O que mais que a gente precisa aqui agora? Pronto, vou trazer pra cá, né? Ó, isso aqui é que vai pra máquina, vai pra máquina. Então, agora, nós precisamos pegar literalmente a nossa manga pra gente fazer o fechamento para colocar o elástico, né? Que ela é um pouquinho mais bufante. Se você quiser fazer ela retinha, enfim, sem ser com o bufante também, não tem problema, tá? Você só tem que lembrar, ó, deixa eu aproveitar que eu tirei aqui, né? E lembra de fazer isso, ó. Marca na sua peça qual que é a frente do seu molde. Se você ou marca com a caneta, com giz, marca com alfinete, para você saber que a frente você não pode colocar de forma diferente, senão vai dar diferença, tá? Lembra sempre disso. Ó.
Então, aqui agora, hoje teve live das 10 horas. Segunda, quarta e sexta, sempre 7 horas de Brasília, né? A maratona de iniciante. E agora que nós estamos aqui. Bom, então vou fazer aqui, ó, eu vou marcar essa parte nossa, gente, com o valor que é do meu elástico, tá? Eu nem vou colocar esse alfinete todo até o final, porque eu já sei automaticamente, quando a gente estiver lá na máquina, o valor que eu tenho que costurar aqui, tá? Então já vamos para a máquina lá de uma vez. Esse tecido que é mais fino, né? Principalmente se você estiver utilizando o cetim com elastano, igual esse meu, só presta atenção na hora de você costurar, porque às vezes você termina tendo agulha que puxa muito o fio, né? Se for uma agulha mais grossa. Então você tem que estar com agulha própria, né? Ou aquela agulha 8011 da Singer, ponta bola dourada. Vamos para lá, né? Que super vale a pena para você estar fazendo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Parte da frente. Então pronto, já posso costurar a parte da frente minha, que não tem a fitinha, né? E depois a gente vai e passa na overlock para fazer o acabamento, tá? Dessa parte do revel. Ó, passei aqui uma costura. Não posso esquecer de vir aqui, ó, e fazer alguns cortes. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, né? Ó, fazer alguns cortes aqui, ó, tá? São uns piques que a gente faz no tecido, que é justamente nessas partes curvas, para a costura reta não ficar toda hora repuxando. Então, lembra de fazer isso. Depois que fez, nós vamos fazer um pesponto. Esse valor vem para cá, para trás do revel, ó. E nós vamos virar aqui o revel e passar um pesponto aqui em cima do revel, tá? E se você estiver fazendo com um desses tecidos finos, você pode usar entretela de malha, que é bem fininha. E ela é ótima para não ficar aquilo muito duro, né? Muito rígido. Lembra sempre de passar o ferro, tá? Então aqui já foi. Ó, automaticamente aqui, ó. É só passar o ferrinho e ele já vai vincar aqui para virar, né? O que mais que a gente pegou? Bom, aqui nas minhas costas eu só posso fazer depois que eu fizer a minha tirinha. Então vamos costurar aqui a tirinha já. Ó. Que aí depois é só a gente desvirar, né? Então, você que está no Facebook me assistindo, se tiver alguma dúvida, venha para o YouTube, porque eu não consigo visualizar os comentários de vocês aí, tá bom? E aqui, as meninas estão sempre conversando. Se você tem dúvida de alguma coisa, o pessoal está sempre tirando dúvida, né, gente? Dúvida de manga, dúvida de agulha, dúvida de loja de tecido. É tanta dúvida, né, gente? Que a gente fala de máquina, de cozinha, de sobremesa, não é assim? Pois é, ó, vamos costurar aqui o valor pra gente deixar para passar o elástico, tá? Costura reta, ó, normal, padrão, você vai estar utilizando. Ó, faz essa vira. Ó, todinho aqui. Deixa seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Temos lives diárias, 10 horas de Brasília e às 14 de Brasília. Lembra que a maratona de iniciante é segunda, quarta e sexta. Obrigada para você que já fez o seu Pix. O Pix é uma doação voluntária para o canal. Você faz o valor que quiser, na hora que quiser, quando você puder. Ó, fizemos já na parte da manga, a parte da bainha, viram? E é aqui que a gente vai passar o nosso elástico. Então, passado o elástico, aí sim que a gente vem para depois fechar a manga, né? Então, vamos fechar aqui agora a outra. Ó. Se eu não conseguir responder seu comentário, tá? Aqui pelo YouTube,
me passa mensagem em um vídeo no YouTube ou pelo Instagram, Gisleide Novelo, tá? O tecido que eu estou utilizando é um cetim com elastano. Ontem nós fizemos uma saída de praia, tá? Então, ontem é a modelagem que a gente pode dizer que tem de praia no canal, é isso. Nós temos uma saída de praia que nós fizemos ontem, tá bom? Vamos lá, já que estou aqui, vou pegar aqui para eu desvirar. Ó. Vamos desvirar aqui, né? Já coloquei aqui o meu passante aqui, agora eu vou abrir ele aqui por dentro, que eu quero encaixar ele aqui, ó. Agora eu fecho e aí eu vou subindo aqui. Ó. Aí agora eu venho desvirando ele aqui todinho. Viram? Muito prático, né, gente? Bom demais, ó. Passador de elástico é o que eu vou usar para o elástico também. Deixa eu pegar o meu elástico ali, gente, já que eu já tô com ele aqui, a gente já faz de uma vez só. Sim, a gente vai estar trazendo. Ontem foi o primeiro modelo que nós trouxemos para o canal, porque a gente ainda está no mês de setembro, né, gente? Tá começando aí agora ainda. Vocês estão terminando ainda o inverno, né? Vai chegar a primavera ainda. Então, eu sei que tem lugar aí no Brasil que já está super quente, né? Pois é, mas ainda nós estamos trazendo aos pouquinhos, tá? Bom. Vamos lá. O meu elástico, ó. O que eu vou fazer com o meu elástico aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o meu elástico aqui na parte aqui do meu punho, ó, tá? Ó, medir aqui, vou deixar só 2 centímetrozinhos para eu fazer a minha costura. Isso para mim já é suficiente aqui, tá, gente? Então, é assim que eu faço a minha medição do meu elástico para eu estar colocando, tá? Então, pronto aqui, ó. Mesma coisa, vou posicionar ele aqui para prender o elástico. Ó, abaixei, segurou o elástico. E agora eu venho para eu passar ele aqui por dentro daquele local onde nós deixamos lá, né? Ó. Então, é assim que eu faço para a parte do meu elástico. É a forma mais certa que para mim eu tenho. Porque essa coisa de às vezes falar assim, ah, mede o valor, vai lá e reduz uma quantidade. Nem todo elástico dá para fazer isso. Agora, uma coisa é certa, você já tem a circunferência, por exemplo, é do seu cliente, se a cintura dele é 80, né, você coloca pelo menos 70. Pelo menos, né? Reduz um pouquinho para poder também não ser aquele tipo de elástico que você reduziu e ainda assim tá super apertado, entendeu? Tem que ver isso, né? Porque cada elástico é o que eu falo, é de um jeito. Ó, passei aqui, agora eu vou vir aqui, ó, para prender já meu elástico, fazer uma costura aqui, né? Passar um retrocesso aqui, que é para eu não perder, né? Pronto, fiz de um lado. Então, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. Você que está assistindo pelo Facebook, seja muito bem-vindo ao canal. Você que é a primeira vez, é novato, que bacana! Então, você está no lugar certo. Quer aprender todo dia? Pois é, tá de bobeira, tá com tempo, então é aqui mesmo. Todo dia. E segunda, quarta e sexta específico para iniciante. Ó, gente, passamos o elástico, eu já fiz o retrocesso. Vou juntar agora as minhas laterais da minha manga para eu fazer a costura aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Costura reta, normal.
E aí eu vou só passar um ferrinho na minha fita, que é pra gente conseguir prender ela já com a parte do viés, tá bom? Ó, então aqui já foi, né? Essa manga aqui já tá prontinha. E lembra, gente, se você quiser mais bufante, se você quiser menos, é só você pegar e colocar, né, no seu molde, tá? Quer mais curto, quer mais comprido, quer mais decotado, quer menos, quer fazer decote U, quer fazer manga curta, quer fazer sem manga. Gente, não tem problema nenhum. Vai lá e faz. O modelinho, ele é bem versátil, ele fica bom para todo mundo. E essas alterações que você fizer também, pelo estilo que ele é, não vai ficar ruim, tá? Então não precisa se preocupar, viu? Ó, então aqui, deixa eu já passar aqui, ó. Já prendi ali meu elástico de um lado. O melhor é você prender com alfinete, depois você costurar. Porque se tiver um acidente aqui, né, e o elástico soltar, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, o melhor é esse. Igual eu fiz da primeira vez lá, tá? Ó, e agora a gente vem aqui e costura já o outro lado, né? Já costuro logo de uma vez junto. Foi. Ó, e agora eu vou juntar aqui a minha manga, né? Os punhos, ó. E vamos aqui já. Então, bom dia para todo mundo que está chegando aí. Boa tarde, né? Boa tarde aqui para a Europa, aqui para Portugal. Você que está me assistindo, não sei aonde você está. Então, beijo para todo mundo aí. Opa! Então, a gente vai estar fazendo sim. Ainda vai, tá? Daqui a pouco o verão tá chegando aí, ainda não chegou, né, totalmente aí no Brasil. Tem, claro, tem lugares que não teve nem inverno, né, gente? Tem lugar aí no Brasil que não teve nem inverno. Vamos passar aqui, ó, dar uma passadinha na nossa tirinha, né? Ó. Então, realmente, fica quente o ano todo, né? Aí o pessoal fica desesperado, né? Porque os outros lugares tá tudo lá cheio de casaco, de sobretudo, de roupa de frio. E o povo lá morrendo de calor lá nos outros estados, não é assim? É. Eu ouvi isso, muita gente me passou aí. A gente estava aqui fazendo casaco, né? Pois é. E o pessoal lá morrendo de calor. Vou aproveitar que meu ferro tá quente aqui. Já vou dar uma vincadinha aqui naquela parte nossa, né? Do revel. Ó, a parte da frente que eu falei com vocês que a gente colocou o revel, viram? Então, vamos agora, ó, pegar a nossa fitinha. Esse aqui vai para overlock, a gente pega a fitinha. Vamos vir aqui para a nossa parte da nossa mesa, né? Para a gente colocar aqui a nossa fitinha. Cadê? Modelagem. Ó, então, estamos aqui. A nossa fitinha vai ficar aqui, ó. Eu vou deixar ela bem aqui nessa pontinha, né, da virada. Deixa eu ver até quanto que tá dando aqui.
É bem dentro do que eu abri mesmo, então tem muita coisa sobrando aqui. Eu não vou ultrapassar disso. Você vê que quando você corta no seu molde, automaticamente o teu tecido já gera o valor que você precisa. Então não adianta você ficar abrindo para poder não... que é até pior, né? Vamos lá, o que eu vou fazer? Vou vir aqui por dentro, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Marca aqui, ó. Marca a quantidade certinha que você precisa aqui, tá? Marcou, eu já venho aqui por dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? Já tá aqui na posição que eu preciso. Pronto, já marquei aqui, já coloquei minha fita, ó, certinho aqui. Prende bem, coloca, gente, passa um alfinete, tá? Se for o caso, e aqui, ó, você tem que fazer isso aqui, não tem, ó? Ele vai fazer isso, então você tem que vir, ó, encaixar aqui, ó. Então, agora ele vai dar uma embolada, ó. Tá? Deixa eu só puxar aqui, gente, para acertar, porque ele tem que vir aqui para cima, né? Minha faixinha aqui, ó. Bem aqui na pontinha aqui. Esses alfinetes que ninguém merece, né? Esses alfinetes que ninguém merece, sabe? Ó, é isso aqui. Então, vou só conferir de novo se tá dentro. Ó, tá certinho. Qualquer coisa eu vou deixar ali maior, porque qualquer coisa eu diminuo, né? Ou eu aumento, enfim, se eu achar que tá muito curtinho. Deixa eu até soltar um pouquinho. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais aberto, né, gente? Um pouquinho mais aberto para ficar mais bonitinho. Ó, deixa um pouquinho aqui mais abertinho, né? Que as costas ficam com um detalhe bem bonito. Ó. Tá? E aí é você que vai definir também, porque cada pessoa gosta de um decote, né, gente? A mais, a menos, enfim, tá? Você que vai definir, ó. Já tá aqui colocado. Então, vamos para lá, meninas. Vamos agora para nossa máquina reta. Vamos, porque a gente precisa passar isso tudo aqui agora na nossa máquina reta aqui. Ai, gente, peraí. Terminei batendo aqui e aí, como disse. Ó, então vamos lá. Então, bom dia para todo mundo que tá aí. Beijo no coração, você que tá me assistindo aí pelo Facebook. Tem alguma dúvida, então, deixa aqui no YouTube, tá? Ó, deixa eu só acertar, agora eu tenho que acertar ele aqui para ele ficar direitinho, né? Pronto, ó, e vem reto aqui, no decote V, né, ó. Viramos, ó. Então, espera que eu não consigo ler vocês todo momento. Tá? Se tem alguém que eu não tô respondendo, tem que aguardar aí, gente. Só um minuto. Que agora, senão depois... Ó, aqui, ó, a gente tem que deixar ele retinho, ó. E até porque eu não passei nenhum alfinete aqui, né? Opa.
os moldes para fazer? Ué, para fazer aqui não consegue em lugar nenhum, você consegue no vídeo que eu ensino como fazer o molde. Eu não tenho aqui, eu não tenho molde em PDF, eu não envio molde para ninguém, tá? Eu não vendo molde, eu ensino, pelo menos até porque eu não moro mais no Brasil, eu ensino como fazer a modelagem, aí você vai fazer a modelagem. Então o molde desse aqui, a gente fez como é uma peça da live da parte das 10 horas da manhã, eu faço a modelagem a partir de quê? Da modelagem base, tá? Agora, na parte da tarde, da live da parte da tarde, aí eu faço a modelagem do zero. Então, são tópicos diferentes, tá? Aqui, meninas, ó, viram? E a gente vai vir agora fazendo a mesma coisa, aquele mesmo pesponto que nós passamos aqui, ó, nós vamos passar aqui agora na nossa peça. Vamos lá. Então, lembra disso. Quer aprender a fazer molde? Eu ensino. Ensino como fazer a base. Eu vou deixar aí o link já da modelagem, ensinando como fazer a modelagem base de blusa e de manga. A de manga tem o vídeo e tem a live, que tá excepcional essa live, que ela tira dúvida, enfim, até de uma criança. De tanta coisa que tem, porque justamente tem muita pergunta boa, né, que o pessoal fez na live. E, como eu falo, nem tudo eu lembro para estar falando, então é bacana. Eu respondi muita coisa do pessoal. Enfim, foi ótimo. Ó, eu terminei cortando, nem falei porque eu já estava respondendo aqui. Deixa eu falar aqui com vocês, ó. Onde tem o teu decote V, você tem que dar também aqueles piques, aqueles cortes, que é para justamente depois não ficar repuxando quando você virar aqui, tá? Então lembra disso. Vilane, fiz a blusa, regatinha, soltinha, né? Que bacana! Ficou ótima com a pence de cava. A pence de cava, gente, ela é tudo, né? Ela é tudo, ela resolve N problemas, né? Igual ontem, aquele decote V lá do macacão. Por que ficou perfeito? Ontem até a menina passou, né? Ficou perfeito, que bom, quem tem busto fica bom, não tem nada a ver. O decote ficou perfeito porque a gente fez a pence no decote, né? E pelo contrário, quem tem muito busto é até pior, porque o decote abre mesmo, né? E outra, né? A gente colocou aquele revel com a entretela direitinho, né? Enfim, então são detalhes, né? Que a gente precisa realmente fazer para a peça ficar bacana. 22 de setembro, que começa a primavera no Brasil. Ah, então tá bom, exatamente. É bem mais pro final do mês mesmo, né? É porque já tem gente querendo se antecipar, né, para algumas coisas, é bacana. Tem gente que tem lojinha também, né, aí vai fazendo alguns modelos daqui, né, tem gente que me passa dizendo que tem lojinha, que faz uns modelinhos do canal, que o cliente gosta, isso é legal, é isso mesmo, tem que ser, né, gente, tá certíssimo, é isso aí. E aí vai ganhando seu dinheiro, né. Bom, vamos para lá pra gente montar, porque quando a gente for para overlock, a gente vai de uma vez só, né? Ó, vamos aqui para modelagem, mesa da modelagem. Então, vamos abrir aqui agora, né? Para a gente conseguir visualizar de uma forma maior e melhor. Ó, nós colocamos já o nosso revel aqui. Tá todo colocadinho, nossa tirinha. Ó como tá por dentro, o revel todo acabadinho, né? Eu tô usando um cetim com elastano aqui, tá, meninas? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui já, como a minha frente também ficou toda certinha, né? Cadê nossa frente, ó? Frente aqui, toda certinha. A mesma coisa aqui do nosso revel. Eu vou vir agora juntando, ó. Juntando aqui, tá? E aí eu tenho que juntar aqui, ó, a costura do revel da frente com a costura do revel das costas, para poder eles se encaixarem, né? E automaticamente você ter um acabamento perfeito aqui, tá? Ó, então você tem que abrir aqui esse teu, ó, abrir aqui, tá vendo? Ó, o revel tava aqui dobrado, você tem que abrir ele aqui, tá? Então lembra aqui, ó, juntei agora, abri os dois, lá na máquina, quando tiver na máquina reta, eu mostro mais perto para vocês conseguirem ver. Então lembra, você que é iniciante, primeiro deixa seu like se você não deixou, inscreve no canal se você não é inscrito. Vai se inscreve aí,
Compartilha essa live, sai compartilhando aí com seu Face, com seus amigos, com seu tio, com seu amigo, com seu primo, com colega, com papagaio, cachorro, todo mundo. Sai compartilhando aí, porque é um conteúdo excelente. A peça de ontem que nós fizemos, igual a saída de praia, gente, é igual esse vestidinho, super fácil de fazer. Claro, tem os detalhes, é óbvio, né? Até porque acabamento nada mais são do que detalhes. Se a gente não tiver os detalhes assim, né? Fazendo ele devagarzinho, bacana, a nossa peça termina não ficando bonito, né? Vamos lá. Então, ó, agora eu vou passar uma costura reta nas laterais, passar a costura reta nos ombros, depois a gente passa um overlock de uma vez só e a gente prende as mangas, tá? De ontem recebi uma cliente que é super magra, foi difícil modelar no corpo dela, mas depois de 2 provas de peças piloto consegui. Tive que fazer uma pence de 5 centímetros, não vão entre os bustos, não é? Pois é, já falei sobre isso, né? Vamos para a máquina reta. Às vezes a gente pensa, na viscose fica excelente, tá? Às vezes a gente pensa, assim, que o corpo magro é perfeito pra gente fazer tudo, né? Mas não é, não. Pelo contrário, a gente tem 1 milhão, às vezes, de prova, porque o cliente é magro e falta mesmo. Olha aqui, vamos juntar e vamos passar agora na máquina. E aí a gente gera mesmo e termina tendo problema, né? Mas, claro, nada que não se resolva. Mas é difícil, então não são só as gordinhas, né? Não é só o G, não é só o plus size que gera problema, né? Ou seja, é o que eu falo. Eu falo muito isso. Se engana quem acha que o magrinho tá tudo perfeito. Fazer roupa para magrinho que tá uma beleza. Não é nada. Tem uns problemas lá que vou te falar, só Jesus. Obrigada, Érica Ferreira, tá falando que compartilha para todo mundo. Ah, obrigada, querida. É isso aí. Compartilha para quem você puder, compartilha mesmo. Pede para se inscrever no canal, que aí a gente vai crescendo, vai ajudando mais pessoas, né? Essa é a nossa filosofia. E a filosofia do canal é essa, gente. Aqui a gente não tá para mostrar peça, para mostrar que ficou isso, que ficou melhor, que ficou ótimo, que ficou não sei o quê. Gente, o objetivo do canal é ensinar para pessoas que não têm condição, tá? É só esse o objetivo do canal. Então, é o seguinte, você quer ajudar? Você tem a mesma filosofia? Tá com a gente? Então, vambora. Vambora compartilhar, vambora chamar pessoas, é isso aí. Agora, porque a peça da direita ficou diferente, ficou maior, ficou menor. Gente, isso você vai resolver, tá? É como eu falo, você quer manga maior, quer manga menor, você resolve. Aqui, a gente coloca os modelos para serem feitos para auxiliar para quem está aprendendo, para quem não sabe fazer nada, né? Então, a gente vai ajudando. Então, se você compartilha dessa filosofia, vambora. Vambora compartilhar. Então, esse molde aqui, ele foi feito a partir de uma modelagem base. Aonde está ensinando a modelagem base? Porque os detalhes desse molde eu falo nesse mesmo vídeo que você está assistindo. Agora, aonde eu ensino a modelagem base? Nesse link que eu já deixei aí no chat. Então, no chat já tem o link ensinando a modelagem base de blusa, que é o que você precisa para fazer esse vestidinho, e a modelagem base de manga, tá bom? Teve gente que eu não consegui responder. Eu vi alguma... Deixa eu ver aqui. Tinha o corpo um pouco curvado, né? Liliane, quando tem um pouco curvado, também é complicado. Tenho dúvidas sobre o caimento de tecido, que às vezes é leve, mas não tem caimento. Fiz um vestido e ele armou. Ajuda nesse tipo de nome. Sim, mas isso você só vai conseguir saber, primeiro, ao longo do tempo que você vai olhando, conhecendo os tecidos, e segundo, quando você olha para o modelo. Por exemplo, esse modelo que a gente falou, que está fazendo agora, ele é todo soltinho, todo leve, com tecido leve. Já não daria para eu fazer num jeans. Aliás, posso fazer num jeans? Posso, só que você sabe que ele vai ficar super armado, né? Entendeu? Então, porque poder pode. O efeito que vai ser diferente. Então, é o caso. Então, para que a gente tenha o mesmo efeito que está na foto, tem que ser com esses tecidos finos que foram os que eu falei aqui hoje. Entendeu? Então, isso você vai, por mais que a gente explique, são coisas que você, só de olhar uma peça, antes de você fazer, você já vai saber. Esse tecido é tal.
Isso é interpretação de modelagem de modelo, né? Vamos para o overlock aqui, meninas. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Ah, coloquei. Porque às vezes eu acho que estou numa câmera e a gente está na outra. Ó, passando overlock nas laterais do vestido. Então, isso é normal mesmo acontecer. A gente tem essa dúvida. Aos poucos você vai aprendendo, mas o principal é você ir passando o ombro, tá, gente? É ir olhando. E teve dúvida? Foi o que eu falei, gente. Tá com dúvida num modelinho? Gi, eu quero fazer esse modelo. Qual tecido seria melhor para eu fazer? Que eu já tô na dúvida. Você tá na dúvida porque você já analisou, né? Aí você me passa, como diz, dever de casa. Que é para não ficar só aquela coisa de eu falar. Não me importo de falar, mas eu quero que vocês consigam ser livres também, né? Não fique atrás. Por isso que eu também já nem faço questão de ficar vendendo molde. Eu não quero que ninguém fique preso a mim, atrás de molde, de molde. Quero que cada um faça seu molde lá, se liberte, né? Pra quê? Pra conseguir fazer a modelagem do PP, conseguir fazer a modelagem do plus size, conseguir fazer a modelagem que você quiser, né? Viu um vestido na vitrine? Você consegue fazer. Você viu uma calça? Você consegue fazer. Você viu, enfim, você conseguir fazer o que você quiser. Né? Então, a modelagem, gente, ela é liberdade. Né? A modelagem é sinônimo de liberdade. É só isso que eu defino. Não é fácil, realmente. Tem muitas metodologias mais fáceis, né? Que a gente vai aprendendo por aí, pela vida. Mas uma coisa é certa, é algo que fica para a vida toda, né? Depois que aprendeu, deslancha. Deslancha, não é isso? Espera aí que agora eu não consigo ver vocês, meninas. Então, só eu que tô falando aqui agora, tá? Porque senão... Aqui na over... Qualquer erro é fatal, né? Prontinho. Agora eu já vou passar aqui, ó. Mesma coisa, vou passar aqui, ó, minha bainha aqui já no overlock. Você não tiver overlock, você pode fazer essa peça toda na costura francesa. Pode fazer essa peça também com acabamento no zigue-zague. Pode usar o acabamento do viés, tá? Então, você tá vendo aí quanta coisa boa que dá pra você fazer. Bom, terminamos na over. Agora nós vamos para lá, agora sim eu consigo pegar para vocês, pra gente ir montando ele, o restinho que falta, e ao mesmo tempo a gente conseguir montar a manga e eu leio vocês um pouquinho, tá? Sim, fica ótimo para grávida, com certeza, por isso que eu falei no início do vídeo, gente, um modelinho que dá sim, maioria das pessoas, 90%, todo mundo fica bem, né? Bom, então vamos lá, costas e frente aqui. Deixa eu virar aqui, já passei tudo no overlock aqui, gente. Por dentro, passei aqui do revel, ó. Então, eu preciso agora virar a minha manga pra gente colocar. Então, eu marquei, lembra que eu marquei com alfinete que esse lado aqui, meu, é a frente. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. E venho, ó, alfinetando agora. Aí eu vou alfinetando as duas mangas e ao mesmo tempo eu vou conseguindo ler vocês um pouquinho, tá? Então, vamos lá, o que mais? Quem falou do transpasso, do decote? Achei que em quem tem muito seio não abria. Ah, foi você que falou? Ah, tá, gente. Pois é, porque eu não gravo o nome. Às vezes vocês falam, mas eu não consigo gravar, não. E outra, né? São duas questões também. Às vezes a pessoa tem o Instagram com o nome, aí aqui é outro nome, então eu já me confundo toda. A não ser quando é uma pessoa que realmente fala muito comigo, e aí fala, ó, eu sou a fulana lá. Aí eu consigo, mas do resto, não consigo, tá? Gravar. Então, por isso que você vê, eu falei e nem sabia, né? Como é que é o teu nome? Érica, né? Pois é, Érica, tô aqui falando de você, mas não falei nem teu nome, né? Pois é, mas você vê, então é isso. São questões que a gente aborda, como a gente falou do decote, não tem nada a ver, né? É por conta desses detalhes que a gente precisa realmente aprender, né? Pra gente fazer, porque o corpo magro também gera problema e bastante, né?
Fiz o vestido num crepe, coloquei um cintinho do próprio tecido, aí a saia do vestido ficou armada. Foi isso que não deu caimento. Ah, entendi, a saia, né? Era saia reta ou era saia evasê? Porque se o tecido já era armado, a saia evasê e a saia reta, com certeza, são as que mais armam, né? Enfim. Aí é horrível, né? Fica chato mesmo. Se eu tinha, eu continuo tendo a minha outra lock. Ela tá ali, é porque eu deixo para usar ela geralmente quando eu vou fazer a bainha do frufru. Eu gosto dela para bainha do frufru. Usei já muito ela para overlock, mas eu sempre deixei a minha industrial para overlock e ela regulada para o frufru, porque eu não quero estragar ela, porque eu acho, até porque a overlock minha industrial não faz o frufru. Eu não vou ficar trocando a peça toda hora para lá e para cá. Então, o canal da modelagem é aqui mesmo, o canal da maratona de iniciante é aqui mesmo, tá? O único canal que não é aqui mesmo é o canal do Ateliê Gislaide Novelo, que é vestido de festa e vestido de noiva. Então, quem não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Hoje tem live lá no canal do Ateliê Gislaide Novelo. Ontem não teve, né? Foi feriado aí no Brasil, a gente já viu que tinha pouca gente, então a gente nem teve, mas hoje tem, tá? Então, lembra desses detalhes para você conseguir fazer na sua peça, tá? De tudo que a gente está falando aqui. Sim, com certeza. Você faz da peça que você quiser, né? Como eu falo, a modelagem tem essa vantagem. Você faz do tamanho que quiser. Vamos para a máquina, gente. Passar na máquina, costura reta aqui na cava, né? A gente faz o que a gente quiser, do tamanho que quiser. Sim, toda peça minha que tem o revel, eu sempre falo, né? Que ou você tira, marca no molde, ou você vai tirar da própria gola aqui quando você estiver fazendo a sua peça, igual eu fiz aqui. Aqui eu fiz, né? Claro, às vezes tecido mais estampado é difícil de ver. Mas, por exemplo, ontem, né? O macacão de ontem, nós fizemos também o revel, né? Eu também marquei, tá lá no vídeo, mostrando, ensinando. Ou seja, as lives, todas as partes, porque as lives são ao vivo, né, gente? Não tem como eu comer nenhuma parte da live, né, embutir. Porque no vídeo, às vezes eu posso achar que aquilo não é necessário, então eu falo, isso aqui não precisa colocar, o pessoal já sabe, entendeu? Mas aqui não tem nem como disse, vocês estão me acompanhando aí. Aqui é Big Brother, né? A gente, pra onde eu for, vocês vão, né? Então não tem como. Então todo acabamento que eu fizer, vocês vão estar vendo, vão estar sabendo o que é. Então não só aqui eu fiz o revel e mostrei, né? Como também no de ontem e toda peça que tiver, a gente vai estar mostrando sempre. Mas façam, como eu sempre falo, né? Façam a peça piloto, tá? Sempre façam. Para você que é iniciante, que não conhece ainda ao certo as linhas do corpo, né, gente? Porque são coisas que justamente você vai ver no seu corpo como que fica. Você vai falar, isso aqui fica melhor para mim. Não, esse aqui já não fica. Então, é só você tem que fazer. Às vezes uma coisa que eu gosto, que eu me sinta bem, você não vai sentir, né? Você tem que comprar o bonecão, o manequim, só se você puder, né? Para quem tá iniciando, não tem necessidade de correr e já comprar. Mas uma coisa é certa, se você tiver condição, com certeza, ele ajuda 90%. Foi, Valdineide? Que bacana, fez sucesso, né? Que ótimo, né? É tão bacana a gente sair com uma peça, né? E dar tudo certo, né, gente? É bom demais. Bom, vou passar depois essas mangas aqui, né? A parte no overlock e a parte da bainha. Parte da bainha que nós fizemos lá, que eu já passei um overlock, o que você vai fazer? Vai virar aqui uma vez e vira a segunda,
Custa caro. O manequim de mulagem custa caro, sim. Não adianta. Mas também é para a vida toda, né? A durabilidade que ele tem é absurda, né? Então, vale a pena. Bom, passando então a bainha aqui. Ó. Bainha reta padrão. Se você tiver uma zigue-zague, você pode passar, né? Também, assim como eu fiz, eu passei no overlock. Mas você pode passar só para a tua bainha ficar mais fininha, né? Porque aí essa costurinha do overlock, ela já ajuda, entendeu? E aí, como é que tá aí no Brasilzão? Os lugares que estavam fazendo muito frio. Ainda tá no frio, gente? Vocês ainda estão de casaco? Andando de casacão pela rua? Ou não? Aqui essa semana tá toda chovendo. Semana inteira chovendo. Pra mim tá ótimo, que até dá uma refrescada, né, gente? Tá calorão, gente? Nossa. Que bom, então, né? Que o pessoal passou frio aí, né? Tá sol, Solange? Beatriz falando que tá quente. Érica falando que tá calor no interior do Rio. Goiânia tá um calor pavoroso, né? Nossa, gente. Então deu uma esquentada, né? Nas Americanas, mas não são iguais, não. Esses manequins mais baratos assim, eles não são... Nem chega perto ao manequim próprio de modelagem industrial, entendeu? De mulagem. Ali é manequim comum, que aí você compra, tem umas lojinhas também. Eu lembro que no Rio tinha umas lojinhas, que eu também não vou falar o nome aqui agora, e vendia baratinho, entendeu? Mas isso aí é só, como diz, para não dizer que não tem nada, né? Então, ok. Mas ele não chega nem perto, não, entendeu? Esses manequins é só mesmo para você... É o que eu tô falando. Para não dizer que não tem nada, você coloca lá, fica. Serve, é claro, porque vai te ajudar num momento ali e pronto, né? Mas dizer que é certinho, né, não? E tem muitos que vêm torto, medida torta, coisa que você fala assim, nossa, não tô nem acreditando que eu tô vendo. Então, entendeu? Tem disso. O industrial vai estar na faixa de R$1.000 aí, né, do Brasil, por aí, daí pra cima. Mas o pessoal já tinha falado aí de umas promoções, né, que teve na Draft, né? A Draft, por exemplo, é uma das lojas aí do Brasil que vendem, né? Pois é. Vamos aqui, gente, que agora nós já terminamos e a gente vai lá para experimentar o nosso vestidinho. Vamos lá? Sol e muita chuva? Tô aqui dando uma lidinha. O nome do tecido eu usei um cetim com elastano. Então, usei um cetim com elastano. Fez frio aqui na Bahia no início de agosto. Aí esquentando, que bom, né? Eita, Roseli, tá batendo em tudo então, né? Ó, a Liliane tá falando, né? Que comprou, que tem um desses que ela teve, né? Desses manequins, o quadril todo torto, né? Ninguém merece. E ela ganhou um da Draft. Ai, que chiquérrimo, né, gente? É bom demais. Um bom manequim é excelente. Sim, Solange, a Solange tá falando, né? É horrível, só para tirar foto mesmo. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Gente, vamos lá então, né? Vamos experimentar então. Vamos lá.
Já estamos aqui vestida. Ó, nossa manguinha que ficou bufante, ficou super fofa, né? Ficou bem bacana, ó, soltinha. A parte da frente, ó, aquela entrada que nós fizemos no molde, né, na modelagem base. Nós entramos aqui 3 centímetros e descemos, eu acho que foi 3 ou 4, né, gente? Pois é, eu já nem me lembro mais. Por isso que às vezes você, quando me pergunta qual é a quantidade de tecido, qual é isso, eu falo, não me lembro mesmo. Às vezes eu termino de fazer e é difícil para eu gravar tudo, porque é muito modelo, é muita coisa, às vezes a gente termina realmente não lembrando, e aí eu tenho que voltar e assistir o vídeo. Então, por exemplo, assiste direitinho sem pular, porque as informações eu sempre estou deixando lá, principalmente nessa parte das lives, a gente sempre tem falado, né? Então, eu já falei, por exemplo, da quantidade de tecido aqui. Eu lembro que com certeza não era 1 metro, mas eu não lembro agora se era 1,80, né, gente? 1,60? Enfim, já não lembrei. Pois é, tá perto, mas não lembrei. Então, são esses detalhes que você tem que prestar atenção. Ó, gente, curtinho, um modelinho mais curtinho pra mim. Claro, eu sempre vou estar usando por cima de uma calça, na verdade, uma legging, né? Porque eu não gosto muito de vestido curtinho. Só se você estiver numa praia, por exemplo, é um modelinho que daria também para ir para uma praia, né? Dependendo da estampa que você tivesse. Vamos lá, parte das costas, ó. Parte das costas eu tô com sutiã, então para você que de repente vai fazer essa peça, olha que bacana que ficou, né? Eu mesmo que virei aqui, ó. Tem que dar uma passadinha certinho, mas olha aí, super bacana que ficou, ó. Vamos ver ele todo, né? Como um todo, ficou soltinho. Ó, eu deixei 3 centímetros a mais de margem de vestibilidade, né? Na parte do quadril, da cintura. E na parte aqui do busto, eu deixei 1,5 centímetros. Então, pra mim, assim, tá ótimo. Se pra você achar que tá muito apertado ainda, você deixa mais, tá? Ó, eu gostei bastante. Um detalhe bem bacana. Aquela altura que eu coloquei pra vocês, que é a altura de busto, é a altura que já gera esse valor daqui. Mas lembra, corta sempre um pouquinho menos, que é pra depois você não tá com decotão aqui embaixo na cintura e falar, ai, eu fui cortar, e enfim, porque cada tecido é de um jeito e reage de uma forma diferente, não é? Então, meus amores, a peça de hoje foi esse vestidinho maravilhoso que dá com tudo. Você pode sair assim, pode colocar um salto, pode colocar uma sapatilha, pode colocar um tênis, pode colocar uma bota. É isso mesmo, você pode colocar uma meia, uma bota e sair, que super funciona, né? Você pode também tá colocando um biquíni, né, um chinelo e ir pra praia, porque ele assenta. Você pode usar com uma legging. Então, gente, pode estar grávida, que também fica bem. Gente, é um modelo impressionante. Primeiro, fácil de fazer, rápido. Os tecidos, tem N estampas aí que você tá vendo que tá tendo agora, que você pode estar utilizando, que vai ficar maravilhoso. Outra, e você pode colocar um valor bacana para você vender. Então, meus amores, é isso. Beijo, fui. Até daqui a pouquinho. A gente tem outra live daqui a pouquinho, às 14 horas. Então, bom almoço para você. Almoça, descansa e eu aguardo você daqui a pouquinho. Beijinho!